Esse deu certo. Meu querido irmão Gilberto, parabéns por sua decisão. Como símbolo do perdão dos seus pecados, como símbolo do seu nome sendo escrito no livro da vida, para recebimento dos dons espirituais, o pastor Rafael te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Vamos bater calma. Deus seja louvado por sua decisão. Deus seja louvado. Vocês podem cumprimentar ali de pertinho? Bom, lá perto, se vocês quiserem. Semana passada, como eu disse a vocês, eu estava fazendo a semana na cidade de Manaus. Em todos os bairros de Manaus tem uma igreja adventista. Em todos os bairros, amém? Uma igreja, uma cidade evangelizada. E um dia da semana eu fui batizar uma senhora. E ela dizendo: ah, pastor, mas eu estou com muito medo, porque ela precisa de um equipamento para respirar. Eu disse para ela: olha, vai ser rápido, alguns segundos, somente alguns segundos. E ela com muito medo, então eu disse: dona, eu falei: fulana, olha, é simples, eu vou fazer assim, vai ser muito rápido, mas eu não vou descer a senhora muito rápido, eu vou descer a senhora devagar, e aí eu vou levantar a senhora, mas serão 4 segundos. 4 segundos. Ela disse: só 4, pastor? Sim, 4 segundos. E aí ela estava no tanque batismal. Então quando eu desci e subi, ela disse assim: oh, pastor, foi rápido. Eu disse: 4 segundos para uma mudança para a eternidade. 4 segundos de uma mudança para a eternidade. Por vezes, amigos, ao longo da nossa vida, nós fazemos coisas que às vezes nós achamos que não são importantes, mas coisas que decretarão a nossa salvação ou a nossa perdição. O batismo é apenas alguns segundos, o descer e o levantar, mas contudo a transformação para toda a vida. Nesse momento eu quero fazer um desafio para ti. Eu não sei de que maneira você tem levado a sua vida. Eu não sei quais as derrotas que você tem passado. Eu não sei quais os fracassos têm batido a sua porta. Eu não te conheço. Mas Deus, Ele sabe o que vai ao seu coração. Deus, Ele sabe das suas intenções. Deus, Ele conhece você no apagar das luzes. Quando nenhum olhar está fitado em você, Deus, Ele sabe o que você faz no apagar das luzes. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele me conhece. Mas o apelo que eu faço para você, primeiro para os membros dessa igreja, nesse momento Deus está dizendo a você: filho, quebre a lógica humana, viva uma vida segundo o Evangelho, viva uma vida baseada na palavra de Deus, estude a palavra todos os dias, tenha uma vida de oração, faça um culto em seu lar todos os dias, seja frequente à igreja, pregue o Evangelho, seja relevante na vida de alguém, não seja inútil, mas seja útil na vida de alguém. O primeiro apelo que eu faço é para os membros dessa igreja, para que permitamos nesta manhã que o sopro do Espírito faça mover o veleiro da nossa vida. O segundo apelo que eu faço nesta manhã é para aqueles que ainda não fazem parte desta igreja, ou para aqueles que já fizeram em algum momento da sua vida. O apelo que eu faço para você nesta manhã: permita que Deus
seja o centro da sua vida. Permita que Deus assuma o controle, o leme da sua embarcação. Porque certamente, assumindo o leme da sua embarcação, Deus fará milagres em você. O segundo apelo que eu fiz é para aqueles que estão estudando a Bíblia e para aqueles que já fizeram parte da igreja. Mas você tem um desejo de, em algum momento, assim como Gilberto, poucos segundos, que irá determinar a eternidade. E faço um apelo para você também. Tanto você que é membro dessa igreja, quanto você que não é membro da igreja ainda. Se você quiser que eu ore por você, que eu consagre a sua vida nas mãos do Senhor, eu gostaria que você se levantasse em um ato de fé, porque eu quero orar por você. Amém? Feche os seus olhos. Eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque em algum momento da nossa história nos encontramos com a tua história. Em algum momento no tempo, o Senhor reservasse um tempo para nós. Pai bondoso, perdão, Senhor. É possível que por vezes tenhamos negligenciado o estudo da sua palavra. É possível que por vezes, como pais, tenhamos negligenciado em nossos lares o culto familiar. É possível que por vezes nós, homens da igreja, tenhamos negligenciado o nosso papel como sacerdotes do lar. É possível que por vezes as mulheres dessa igreja tenham negligenciado o seu papel como sacerdotisas, uma mulher sábia que edifica o lar. É possível, Pai, que em alguns momentos os jovens dessa igreja não têm vivido à altura desse evangelho. Mas o Senhor clama a cada um de nós por pureza. Por mais que o mundo aí fora diga que não é necessário, mas a sua palavra assim o diz. Que tenhamos coragem em nossa vida de cavarmos covas e covas, de não mais lidarmos na lógica humana, mas lidarmos segundo a tua palavra, segundo a sua vontade, segundo as escrituras que nos dá a direção da salvação. Pai, que permitamos a cada dia que o nosso veleiro seja movido pelo poder do Espírito, mas que não sejamos encalhados na fé. Que a nossa fé se mova, Pai. Se mova a pregação do Evangelho, para que sejamos úteis. Nesse momento também eu clamo por aqueles que têm estudado a sua palavra, por aqueles que têm descoberto verdades. Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e apenas a verdade, a Bíblia Sagrada liberta. Porque falar acerca de um Cristo ressurreto, um Cristo que veio a esse mundo e morreu por cada um de nós. Pai bondoso, eu oro nesse momento por aqueles que têm estudado a sua palavra, por aqueles que já fizeram parte da igreja, mas eles precisam tomar a decisão pelo batismo. Apenas alguns segundos que mudará a eternidade. Eterno Deus, permaneça conosco, Senhor. A partir de agora começa uma nova vida para o Gilberto, uma vida de companheirismo nesta igreja, uma vida de amadurecimento espiritual. Mas em seu nome, Senhor, esta igreja, nós como membros do corpo de Cristo, não abandonaremos o Gilberto ao longo dessa caminhada. Amém? Amém. Porque nesta batalha, Senhor, nós não podemos deixar soldados feridos às vezes, largados na trincheira do inimigo, mas contudo carregaremos, ajudaremos uns aos outros, para que todos nós alcancemos a salvação, para que quando o teu Filho Cristo voltar nas nuvens dos céus, Ele olhará para cada um de nós e para essa igreja e dirá: vinde benditos do meu Pai.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Que o Senhor tenha piedade de cada um de nós. Por Cristo oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.